Olá, sejam bem-vindos a mais um Onda Tech. Eu sou Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e a onda de hoje é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Vem comigo nessa onda! Minha gente, falar em conflito já dá uma revirada no coração da gente, né? Porque conflito é sinônimo de problema. Mas o que é um conflito numa narrativa? Vê só. Quando a gente está falando do texto narrativo, a gente precisa lembrar que ele tem os seguintes elementos: personagens, tempo, enredo, espaço e narrador. Ou seja, toda uma situação para que a história aconteça. Esse descritor que nós estamos trabalhando, ele vai ter foco justamente no enredo, ou seja, no desenvolvimento da história. E para esse desenvolvimento, para esse enredo, o que é que a gente precisa prestar atenção e ficar atento? Primeiro, na introdução, é o momento inicial onde os elementos essenciais da história são apresentados, ou seja, vai situar você naquela história. Segundo ponto, conflito gerador. O desafio, o problema a ser resolvido pelos personagens. Terceiro, desenvolvimento. É o desdobramento da história. Aquela história vai ter vários núcleos, vai ter continuidade, enfim. O clímax é o momento de maior tensão. É como, por exemplo, você está assistindo a uma novela e, de repente, o cara saca de uma arma, o cara vai fazer alguma coisa e você fica naquela tensão. E aí? Vai atirar? Fulano vai morrer? Não vai? Então, isso é o clímax. Aí a novela termina para continuar no outro dia e a gente fica ansioso. E, finalmente, o desfecho, que é a conclusão. A história precisa ter um final, certo? Vamos ver isso na prática? O reformador do mundo. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme sustentando frutas pequeninas. E lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboeira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Se ele tem razão ou não, a gente não sabe. O que a questão pede é: quando falou sobre a reforma da natureza, Américo estava num pomar, num rio, numa floresta ou numa praça. Percebam que a gente viu todos os elementos de uma narrativa e a pergunta é sobre o ambiente, ou seja, onde a história estava se passando, onde aquele personagem estava. Se você prestou atenção na leitura, você vai saber que Américo estava num pomar. Então, se você respondeu letra A, parabéns. Deixo mais uma vez aqui uma sugestão de você aprender se divertindo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.